Todo mundo sabe da importância de ter e analisar dados para a gente tomar decisões mais assertivas nos nossos negócios, né? Mas venhamos e convenhamos. Olha a dificuldade de administrar esse mundo de dados em um só lugar, saber qual é a mais importante, ter uma avaliação mais criteriosa. A gente perde mais tempo tentando se organizar do que analisando e concluindo, tirando resultados. Foi pensando nessa dificuldade que Nilson Júnior, junto com outros fundadores, criou a Shoju, uma plataforma de análise e compilamento dos dados personalizados para cada negócio. Acompanhe. Nilson Júnior, muito obrigada por estar aqui com a gente no JA para falar da sua empresa, que chamou bastante atenção aí do pessoal quando eu anunciei que eu ia falar de vocês. E conta, antes da gente falar da Shoju, conta um pouquinho da sua trajetória e até chegar na fundação da Shoju. Poxa, Carol, eu que agradeço a oportunidade da que a gente estar aqui batendo um papo, falando um pouquinho sobre a Shoju, iniciando falando um pouquinho de mim. Eu venho de uma trajetória empreendedora, acho que isso iniciou-se há uns 10 anos, né? Sempre voltado para startups e passei por algumas startups, iniciei dentro de uma startup específica isso há uns 10 anos atrás, e o legal foi que, assim, acho que a Shoju hoje é a cereja do bolo de toda essa trajetória para mim, né? Assim, ela é a consolidação de toda essa trajetória empreendedora. Que é muito legal também, assim, é que além de, nessa trajetória empreendedora, assim, quem empreendedor, ele tem várias lições ao longo do caminho, mas o que a Shoju me mostrou, acho que a maior positividade que a Shoju me trouxe a gente pensa, todo mundo pensa que o principal, a veia do empreendedorismo está na ideia que o empreendedor tem para, principalmente nas ideias apoiadas em tecnologia, que é isso que faz mover o mundo. Mas não, afirmo para vocês, e a Shoju me trouxe essa experiência que não é na ideia, e sim no time que você monta, né? Principalmente, e aí quando eu falo da montagem do time, a gente fala do time de founders, do time de sócios, né? E o time que está com você também na operação. E eu faço essa parte de relacionamentos. A Chuju hoje ela tem 15 pessoas. Nós somos em três sócios. E os três sócios se encontram, né? São três skills bem diferentes. Então, eu faço essa parte de relacionamento, essa parte de bate-papo inicial. Eu que estou ali de frente buscando as dores e levando a solução para resolver essas dores. Tem o Abrão, que é meu outro sócio, que ele faz o meio do caminho, né? Ou seja, ele traz o projeto para dentro da Chuju, uma vez que eu identifiquei essa dor. E o Serge, que é o nosso CEO, CTO, ele é o responsável por manter nossos outros 15 desenvolvedores trabalhando de forma harmônica. E esse encontro de skills é que fez toda a diferença na minha vida. Acho que hoje consigo olhar para trás e ver que é isso que faz a diferença. É uma coisa importante aqui, por isso que a gente adora falar com o empreendedor, porque o empreendedor sabe na veia o que é, né? E realmente a ideia, tanto que assim, tá muito na moda agora falar de pivotagem, é um jeito elegante para falar, pô, mudei de ideia, não era isso que eu estava pensando, Uhum. vou mudar o conceito, né, do meu negócio. Então a ideia em si, ela é extremamente flexível, o que importa de fato é o cara que está lá, tanto que assim, eu falo muito para os empreendedores, cara, você vai captar investidor, investimento, é em você que ele vai investir. A ideia legal, Exato, mas é em você, né? E exato. um pouquinho para a gente, assim, a Shoju de fato, o que que é e por que que ela nasceu? Que dor do consumidor que vocês sentiram que existia? Uhum. Começar pelo nome, cara. O nome ele soa um pouquinho diferente quando a gente fala em shouju, né? Mas shouju significa dados em mandarim, né? E nós somos uma plataforma de dados, entregamos isso como um serviço. E aí, para responder essa sua pergunta, eu vou citar um curso que eu estou fazendo, enfim. E nesse curso
estava conversando com o Almir Araújo Silva, ele é o head de transformação digital, ele acho que é diretor de transformação digital da BASF. E aí, nesse bate-papo, ele perguntou para mim, a gente estava discutindo um pouquinho em cima de MTP, né, que é o massivo propósito transformador dentro da empresa. E aí, nessa discussão em cima do MTP, dos frameworks que fazem com que chega no propósito, né, e sempre que a gente fala em propósito, é algo que leva a gente para frente, né, algo que faz a gente parar para pensar realmente no que a gente está fazendo e o porquê. Ele falou, olha, Nilson, não é o massivo propósito transformador da BASF, mas é isso que eu estou disseminando para o meu time hoje e, e é assim e é essa bandeira que eu levo aqui dentro da BASF. Quando a gente fala em transformação digital, né, não tem como a gente não colocar os dados como um dos principais impulsionadores dessa transformação digital. E aí o Almir ele fala assim, o meu propósito aqui dentro da BASF é transformar, né, dados em alimentos. Contudo, nessa trajetória de transformar dados em alimentos, e aí eu não vou pegar especificamente não vou falar especificamente do agro, porque a gente consegue atingir alguns setores, mas nós sabemos que para você trabalhar com os dados hoje de forma massiva, existem alguns fatores no meio do caminho. Hoje a gente escuta falar muito em inteligência artificial, em machine learning, a gente tem ideias mirabolantes para falar sobre dados hoje. Mas para você chegar, né, em realmente aplicar uma transformação digital, desculpa, uma inteligência artificial, aplicar o machine learning, seus dados ele tem que ter uma gestão prévia, né? Não adianta você ter planilhas Excel de forma disseminada pela empresa em diversos departamentos e você querer trabalhar com inteligência artificial em cima de planilha Excel. Então, como que a Chuju ataca o mercado hoje? A gente oferece para o mercado a oportunidade de que as pessoas possam hoje evitar o trabalho manual com planilha Excel, tira dado do ponto A, leva dado para um ponto B, enfim, evitar o trabalho manual no tratamento dos dados, e a gente oferece a automatização dos dados, fazendo com que os dados tenham um maior fluxo, né, não só dos dados, mas de todos os processos que envolvam dados, de forma que a gente proporciona com que as empresas possam atingir esses objetivos, como o objetivo do Almir, o objetivo dele é transformar dados em alimentos. A Chuju proporciona que seja feito esse meio do caminho. E uma dúvida que eu tenho, vocês criam dados ou vocês, por exemplo, pegam dados que a empresa coleta, mais dados que ela baixa na internet? Como que funciona essa captação dos dados? Excelente pergunta, Carol. A Chuju em si ela não tem dados nenhum. Nós não somos uma empresa que temos dados na nossa base, a gente oferece para a empresa dados, por exemplo, dados de mercado ou qualquer tipo de dado. Não, o que nós oferecemos é uma plataforma que possibilita com que o próprio departamento faça a gestão dos seus dados. E aí, quando a gente fala na gestão dos dados, a gente ataca três frentes, três dores hoje no mercado. Quando a gente fala em dados, uma dor muito latente é a dor da variedade. Nós temos dados hoje dispersos em diversos formatos, em diversos locais, né? Principalmente, aí eu vou dar um exemplo aqui de dados que fazem muito sentido, que é sempre os dados que abrem a porta para a gente dentro das empresas, em dados públicos, por exemplo. Quando a gente fala do agro, nós sabemos que os dados públicos eles fazem total diferença em como a empresa trabalha a inteligência de mercado chega e leva isso no seu produto final, né? Então, por exemplo, nós sabemos que existem dados públicos que é o que faz com que a empresa possa acompanhar como que está hoje o mercado de soja, como que está hoje o mercado, como que está o milho, como que está, então, dados geoespaciais, por exemplo, são dados que é muito difícil você fazer a gestão, né? É muito difícil você trabalhar ali você ter um time para trabalhar
todos esses dados de uma vez só, né? Por quê? Porque além da variedade, né, que esses dados muitas vezes eles estão externos à empresa, ou então estão internos, ou então são dados. Além da variedade, existe também a questão da velocidade. Hoje em dia não dá mais para você. Você precisa de um acompanhamento massivo, precisa de ver esses dados em real time, né? Um outro impulsionador que a gente fala aí quando a gente fala em dados, né? Então, a Chuju ela entra como uma plataforma que faz todo o fluxo desses dados, no primeiro ponto, conectando nesses dados, fazendo a captura desses dados. Uma vez capturado, a gente traz para o ponto 2, que a gente traz para a plataforma da Chuju, que hoje é um SaaS. Então, nesse ponto, o que a gente faz com os dados nesse ponto? A gente consegue colocar sobre esses dados análise preditiva, regressão, lookups, né? Depara, o dado ele vai entrar dessa forma, ele precisa de ser consumido dessa forma. Então, análise preditiva, regressão, qualquer tipo de algoritmo que haja necessidade que seja imputado sobre esses dados, a Chuju ela já tem, a gente fala que é 80% do caminho pronto. Tá? E aí, uma vez coletados, uma vez modelado esses dados, né, de acordo com a necessidade de cada um dos nossos clientes, nós entregamos esses dados para consumo. E aí, o que é legal é que a gente já tem mais de 23 linguagens prontas na nossa plataforma. Então, o cliente ele quer consumir esses dados num Power BI, ele quer consumir esses dados num Tableau, ele quer consumir esses dados no Excel, por exemplo. Não importa como ele quer consumir esses dados. E o legal é que, embora nós temos todas essas linguagens, todas essa ferramenta de conexão com todas essas ferramentas, a maioria dos clientes acabam utilizando nossa própria plataforma. Nós também trabalhamos como um BI. Então, nós somos muito flexíveis, tanto na entrada dos dados, na captura, na coleta, quanto na entrega desses dados para consumo. Olha, eu vou te falar que o que você está me falando é praticamente música para os meus ouvidos, viu, Nilson? Lá 300 anos atrás, eu trabalhei, foi meu segundo emprego na Unilever, na área de marketing, mas o meu trabalho era bem análise de dados, de pesquisa, e eu pegava, a Unilever trabalha com a Nielsen, que é uma big, mas eles dados, né, daí já é um pouco diferente. Mas você pega aquele programa da Nielsen, 300 informações, tudo que você possa imaginar. Tem resposta até religiosa ali dentro. Sim. Só que assim, tem que ser prático, né? Você tem que criar uma rotina daqueles dados que você sempre vê e a forma que você vê. E a gente tinha que fazer todo dia manualmente. Claro que foi há 300 anos atrás, hoje já é diferente. Mas é essencial, porque te salva tempo, te salva pessoas, funcionários e te faz tomar uma decisão muito mais assertiva, né? E para que tipo de empresa que vocês hoje, desculpa, eu não perguntei para vocês ainda quando que vocês iniciaram o trabalho, se vocês já têm clientes, que a gente pega muitas vezes startups também no comecinho, mas se vocês já têm clientes, qual é o tipo de cliente que vocês atendem geralmente? Legal. Carol, hoje a Chuju ela tem 60 clientes na base. Nós nascemos em 2012. Nós somos oriundos do mercado americano, onde hoje estão nossos maiores clientes. E no mercado americano hoje, o que a gente mais atua é no mercado energético. E só que o mercado energético americano, ele proporcionou para a gente uma expertise muito grande no trabalho com commodities. É por isso que aqui no Brasil, os nossos clientes, os principais clientes nossos estão no agro. Por quê? Porque esse tipo de dado, né, são dados que envolvem séries temporais. Né? Então, quando a gente fala em séries temporais, é a análise dos dados de forma ao longo de um tempo, né? Assim, para quem não é do mercado de tecnologia, quem não entende, né, esse conceito de séries temporais, a gente sempre brinca, né? Pô, lembra na Bolsa de Valores que tinha aquele monte de gráfico onde eles ficavam analisando? É muito simples. Quando a gente chega para os traders, principalmente, pergunta para os traders o que você precisa para que você faça uma arbitragem melhor, né, a compra e venda das commodities com mais eficiência.
a maioria deles vão falar, preciso de tal tipo de dado, de tal tipo de dado. Hoje, dentro das empresas enterprises, que são as empresas que a gente entrega o nosso serviço, já tem, a maioria delas tem um time de cientista de dados, tem um time de engenheiro de dados que estão prontos para trabalhar essas dores, né? Para proporcionar com que o trader compre e venda ali de forma com uma maior, digamos, precisão no que ele faz. Contudo, apesar de ter todo esse time de cientista de dados, de ter todos os times de engenharia de dados, muitas vezes, para o TI, a gente não entra para substituir o TI, mas a gente entra para dar braço ao TI, porque o que acontece é que existem alguns tipos de dados, e principalmente quando a gente fala em dados públicos, dados que estão externos à empresa, em que o core da empresa, que existe já uma fila tão grande de trabalho em cima daquilo que é core, que a Chuju trabalha esses dados, né? Consegue trabalhar esses dados, principalmente esses dados públicos, criando um gateway de dados públicos e permitindo com que a empresa consuma ele de forma customizada. A gente brinca que sai do universo de Big Data, entra no universo de Small Data, mas a gente proporciona com que o TI da empresa hoje possa liberar, né, as demandas, por exemplo, de dados públicos. Então, as empresas que a gente costuma trabalhar, a gente sempre entra, começa por dados públicos, e aí existem diversas características desses dados públicos, e depois a gente acaba trabalhando dados internos, mas não para todos, tá? A gente trabalha muito bem dados internos também. Que legal, Nilson. Né? E é legal, a ideia de vocês é essencial, porque a gente sabe que, assim, um dos principais valores atualmente é você ter os dados corretos, né? O valor da própria empresa, os dados Exato. válidos, né? A gente vê aí o Google, é o Google por conta de dados. Então, Exato. perguntar uma coisa, essa ideia de vocês é muito valiosa. O time, você já falou que é nota 1000. Vocês já passaram por alguma rodada de investimentos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, ou querem passar? Como que está isso? Então, Carol, a gente, por opção própria, a gente não tem interesse em passar por uma rodada de investimento nesse momento, tá? Nesse momento. A gente optou por trabalhar de forma customizada, ou seja, ao invés de ter 1.000 clientes, a gente prefere ter, por exemplo, 200 clientes em que a gente entrega o nosso serviço com uma maior excelência e precisão focado nesses clientes. Tá? O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, a gente sabe que no agro hoje, quem faz a gestão de dados não são tantos clientes assim. É baixo o número de clientes que faz essa gestão, que trabalha isso de forma massiva em cima de acordo com as soluções que a gente tem para entregar, né? Claro que é um desafio para a gente, né? Porque a parte de marketing hoje a gente tem que ser muito específico no cliente que a gente quer atingir, né? E aí a gente está falando ali das empresas enterprises do agro, enfim, a gente sabe que são poucos os players, mas então a gente não está buscando investimento nesse momento, que a gente não tem, que embora a gente tenha uma atração muito grande ali em cima do produto, a gente vem crescendo 300% há um longo tempo, mas nesse momento, a gente não pensou em investimento. Nós somos 100% bootstrap e, por enquanto, continuamos assim. O que não nos tira a possibilidade de um exit, porque alguns clientes já falaram, discutiram bastante isso, mas ainda sem nada concreto. Olha, o que você acabou de falar, você acabou de deixar um monte de possível investidor com água na boca. Aí que se um dia vocês resolverem, vai ter um pessoal interessante aí atrás, viu? Tomara. Entrevista aqui, Nilson, eu queria te perguntar também mais uma questão. Vocês fazem parte do Agitech Garage, né, lá de Piracicaba. O que isso ajudou Uhum, vocês? Vocês nasceram nos Estados Unidos, né, pelo que você me contou, e ajudou uhum. vocês a entrarem no mercado brasileiro? O que ajuda ou não? Carol,
para a gente é um prazer imenso fazer parte da GTEC Garage. Quando a gente pensa numa estratégia de ir para o mercado, os parceiros que a gente tem, as parcerias que a gente firma ao longo do caminho, é que faz total diferença hoje no crescimento da Shouju em si, tá? Hoje, quando a gente fala em inovação aberta entende-se as dores das grandes empresas, né, sendo suprida pelas startups, uma pequenininha, uma solução pequenininha, que é uma solução de uma startup, né? E a gente está falando de tamanho de empresa, não de importância. Uma empresa pequenininha, conversando com uma Big Four, é um mundo totalmente muito difícil de se conectar, né? É um mundo muito difícil, porque desde um departamento jurídico, um departamento de compras, eles não estão preparados para conversar com pequenas empresas. Por exemplo, hoje praticamente todas as empresas sofrem, e até a parte governamental, em entender a tecnologia como um serviço hoje, né? A tecnologia, ela era... O pessoal costumava comprar software, não estava acostumado a comprar isso como um serviço, né? Impulsionado aí pela nuvem. Então, assim, o AgTech Garage ele é fundamental para quê? Para esclarecer para as grandes empresas esse caminho de conexão com as startups, né? Não só o AgTech Garage, mas os outros hubs de negócio. Acho que a principal função é disseminar a cultura de inovação aberta dentro das empresas, mas não só de como disseminar a cultura de inovação aberta dentro das empresas, mas como fazer com que as empresas tenham contato com isso na prática. Porque uma coisa é a ideia, como a gente estava falando no começo, uma coisa é você ter ideia, não, legal, minha empresa tem que trabalhar com startups, vamos lá, vamos colocar isso em frente, isso é uma coisa. Outra coisa é você colocar isso na prática. E colocar na prática é o papel fundamental dos hubs de negócio, como a AgTech. Ó, nota 1000, quero te agradecer de coração, viu? Vou deixar aí um minutinho para você ficar à vontade, para você falar sobre, mas deixar os contatos aí para o pessoal achar vocês, mas já quero agradecer demais aí pela disponibilidade de vocês, viu? Carol, eu é que agradeço, como eu falei no começo, nós estávamos acostumados, né, assim, a estar em alguns eventos e acho que fazia parte do dia a dia de todos nós, né? E com a pandemia isso acabou. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui batendo um papo contigo, batendo um papo com todos os aqueles que acompanham o JA. Então, é muito rico esse contato. Eu vou deixar, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Shouju, bom, vou deixar eu falar meu e-mail pessoal, direto é nilson@chuchu.com. Pode entrar no nosso site, AgTech Garage, Cubo Itaú, enfim, esses são alguns caminhos para nos conhecer. E será um prazer imenso a gente bater um papo e explorar algumas necessidades, algumas dores que tem hoje no mercado e ver se essa dor tem fit com o problema da Shouju. A gente sempre fala que a nossa solução ela é muito legal, a gente ama a nossa solução, mas a gente ama ainda mais as dores dos nossos clientes, que é isso que faz com que a nossa solução possa ter um fit no mercado. Tá bom? Wilson, muito obrigada novamente, de verdade, muito sucesso para vocês e para quem está nos acompanhando aqui no JA, lembre de curtir o vídeo, seguir o canal, compartilhar, para a gente continuar entrevistando muito mais AgTechs interessantes como a Shouju. Muito obrigada e ótimos negócios a todos.